começamos o nosso programa Aras e Raças e, ao mesmo tempo, vamos terminar a nossa semana, que dessa vez trouxe muito conhecimento ao se falar de lida, de trato, de manejo e de primeiros socorros em cavalos. Antes de irmos, que tal entendermos como aplicar injeções e passar uma sonda num animal como esse? Confira! Um cavalo com medo de agulha será capaz de perceber o que você está fazendo, mesmo que ele não possa ver a agulha. Ele vai reagir até mesmo antes de receber a agulhada, porque sabe o que está vindo e vai querer impedi-lo. Esses comportamentos podem incluir empinar, morder e chutar. Para a segurança de todos neste tipo de situação, é melhor ter um profissional realizando o trabalho. Se não tiver experiência, pode acabar machucando o cavalo. E mesmo se você conseguir escapar da lesão, há uma boa chance dessa agulha dobrar, possivelmente quando ainda estiver dentro do cavalo. Isso pode danificar o músculo do animal e pode até mesmo exigir uma remoção cirúrgica. A agulha deve ser tão afiada quanto possível para penetrar a pele do cavalo de forma rápida e fácil. A questão é capacitar os estudantes veterinários para que quando eles se formem, eles tenham a capacitação e um conteúdo melhor aí para poder estar ajudando no exercício da profissão. Entendeu? Ali no curso tinham pessoas que já eram graduadas e pessoas que estão cursando o curso. Então, a parte de injeção ela é muito séria. Então, desde a parte de asepsia para poder aplicar essa injeção, da parte das substâncias, das medicações que a gente está usando, algumas medicações são de exclusivo via endovenosa, outras exclusivo via intramuscular, entendeu? A parte subcutânea também. Então, se você aplica, talvez até de maneira correta, a prática de aplicar a injeção, mas usa uma medicação que não tem aquela via, como a via desejável a aplicação, você pode ter um problema. E esse problema vai desde um prejuízo de uma flebite, de um inchaço, a óbito. Então, assim, tem que ser metódico em relação à maneira de aplicar e a medicação que você está usando, certo? Da maneira correta. Na parte de fluidos também, a gente falou o pessoal em relação a posicionamento de catéter, aplicação de catéter para fluidoterapia, que em cavalo é muito frequente a gente usar, não só em cavalos doentes, mas em cavalos de competição, para a gente repor aí, fazer uma hidratação desses animais depois da prova, ou talvez fazer uma hidratação antes desses animais viajarem, porque a viagem é muito extensa, entendeu? Então, assim, é muito importante isso, desde a asepsia, a maneira que é desenvolvido, que é aplicada essa injeção e também a medicação que é utilizada. Então, tem que ter muito critério nisso aí. A agulha passa através da pele até o músculo abaixo dela. Devido aos músculos terem um bom fornecimento de sangue, o medicamento é bem absorvido na corrente sanguínea. Alguns medicamentos podem arder quando administrados via intramuscular. A embalagem desses produtos pode recomendar não aplicar o medicamento através de uma injeção IM. Por outro lado, algumas injeções IM contêm conservantes que não são adequados para injeção num vaso sanguíneo. Não é provável que você precise aplicar uma injeção intravenosa. Não tente uma, porém, a menos que você seja um veterinário qualificado ou um técnico desse veterinário. Se você encontrar um cavalo com medo de injeção, tome cuidado. Ele pode ser assim porque associa a uma dor que ele já veio a ter por causa de uma agulha cega no passado. Isso e outros procedimentos feitos de maneira inadequada podem traumatizá-lo. Na sondagem nasogástrica, a introdução da sonda é feita pela narina. Lidocaína para a lubrificação da sonda. Deve-se evitar várias tentativas de passagem da sonda pela glote, pois a lidocaína pode deprimir o reflexo de deglutição, da mesma maneira que várias tentativas bruscas e forçadas de introdução não acompanhadas de deglutição podem levar a um edema dessa região, dificultando sobremaneira a passagem dessa sonda. Para facilitar a passagem da sonda para o esôfago e não para a traqueia, a cabeça do cavalo deve ser mantida flexionada por um auxiliar ou pela pessoa que está contendo o cavalo. A sonda nunca deve ser forçada contra um ponto de resistência no esôfago, o que pode levar à ruptura do mesmo. Para se ter certeza de que a sonda está no local apropriado, podemos sugá-la, pois se ela está no esôfago, que é um tubo muscular colabado, esta estrutura irá obstruir a sonda e não se obterá nada com essa manobra.
Ao passo que se a sonda estiver na traqueia, que é um tubo rígido, será aspirado o ar. Não é sempre que o animal tosse quando a sonda vai para a traqueia. Por isso, a sucção dessa sonda é uma importante manobra. Na hora da gente aplicar essa sonda, a gente chama ela de sonda nasogástrica. Então, ela não entra oral que nem no bovino, ela entra pela narina e dali na frente vai passar pela faringe, chega a laringe, vai passar e passa pelo esôfago, tá? Vai passar por cima da laringe ali e acessar o esôfago. O que acontece? 90% dos problemas de cólica, pegando na hora, a gente resolve com uma sonda quando o cunho é gástrico, de sobrecarga. Então, assim, o cavalo, ele não consegue vomitar na fisiologia dele. Então, isso aí é o que dificulta bastante e amedronta muitos proprietários em relação à cólica, porque ele constrói aquela dor, ele vai distendendo e ele não consegue vomitar. Então, o que a sonda faz? A sonda nada mais faz de trazer aquele conteúdo que não fez bem para fora. A sondagem nasogástrica pode ter variadas finalidades, dentre as quais inclui a drenagem de líquido para lavagens gástricas, reidratações e também em pacientes impossibilitados de ingerir alimentos pela via oral. Suas características são extremidade não lesiva das mucosas, janela lateral auxiliar que impede o entupimento, bocal anatômico, ela é constituída em PVC atóxico, flexibilidade ideal, recomendada para lavagens, retirada ou administração de soluções da cavidade gástrica e seu comprimento médio é de 2,8 metros. Por exemplo, na hora da gente estar passando essa sonda nasogástrica, nessa bifurcação ali, a gente tem condição dela ir para o esôfago ou ela ir para a traqueia. Se você pega um cavalo e passa a sonda na traqueia e liga a água, você vai matar um cavalo afogado em pé, no seco. No momento em que a gente vai passar essa sonda, a gente tem que entender que ela pode tanto ir para a traqueia quanto ir para o esôfago. Tá? A ideia nossa é ir para o esôfago para a gente acessar o estômago e fazer esse lavado gástrico, né? Então, se nesse momento não tiver essa preocupação e acerta uma traqueia, por exemplo, o animal vai, teoricamente, receber água dentro nos pulmões ali e vai afogar, entendeu? Isso é muito sério. Então, assim, no momento de passar essa sonda, a gente tem que observar, se você mantém a cabeça desse cavalo muito esticada, é praticamente certo que essa sonda vai acessar a traqueia. Então, a gente tem que usar essa flexão da cabeça do cavalo para poder facilitar a deglutição e ele engolir, entre aspas, essa sonda e a gente conseguir fazer esse acesso gástrico. Tá? Uma coisa que a gente observa muito e frisa é que no momento em que entra no esôfago, a gente consegue até observar ela descendo pelo lado esquerdo do pescoço. Então, você observou ela descendo pelo lado esquerdo do pescoço, chegou lá dentro do estômago, soprou, vai vir um cheiro de conteúdo gástrico, ela está lá, é só lavar e esvaziar e tirar essa pressão aí para melhorar essa síndrome cólica desse animal. Grande parte dos problemas resolvem aí, porque muitas vezes a gente observa que o animal, por não ser um animal, entre aspas, adaptado à alimentação com concentrado, porque o equino ele é um monogástrico herbívoro. Então, um animal que a campo, o que ele fazia? Ele pastava durante 18 horas por dia, pouca quantidade, durante todo o dia. Então, ele alimentava pouca quantidade o dia todo. Quando a gente pega esse animal, coloca na baia estabula, a gente pega esse animal e oferece grandes quantidades em períodos de tempo pequeno intervalo, entendeu? Então, assim, dessa maneira, a gente tem que condicionar esse animal a estar comendo de uma maneira que não vai ter problema de gastrointestinal. Numa questão dessa, a principal artifício que a gente tem é de rotina. Como ele não está, teoricamente, adaptado a esse trato gastrointestinal para alimentação com concentrado, o que sobra para a gente para adaptá-lo a isso é manter uma rotina de horário e quantidades de ração e de feno e de alfafa para que ele desenvolva melhor essa digestão. Chegamos ao fim de mais uma semana de trabalho e de muito conhecimento. Lembre-se, semana que vem retornaremos com um novo tema, um novo curso ou um novo Aras para vocês. Fiquem com Deus, bom fim de semana, um forte abraço e até lá!